Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2023. Eu sou Estela Hong e estarão comigo hoje senhores Rodrigo Bacelar, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet, e o link pode ser acessado no site de RI da companhia em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação, ou no canal da companhia no YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior direita da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra a José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa videoconferência sobre os resultados do terceiro trimestre e dos primeiros 9 meses de 2023. A companhia prossegue executando uma estratégia de geração de valor, trazendo produtos novos ao mercado, se beneficiando com pricing diferenciado, muito acima dos padrões observados setorialmente, com uma estrutura de custos exemplar e, no final da história, trazendo retornos muito superiores aos observados nos demais players do segmento. A gente inicia aqui a apresentação com os dados oficiais da Agência Nacional de Saúde. Eles trazem um histórico de mais de 10 anos, tanto dos planos de saúde quanto também dos planos odontológicos. Notem, por favor, na parte direita do slide, o crescimento de cerca de 12 milhões de vidas desde 2014 observado nos planos odontológicos. Essa dinâmica de aceleração e ainda de construção do setor incipiente, que é o dental, permanece agora em 2023, tendo o segmento atingido 32 milhões de beneficiários no último mês de setembro. Nosso próximo slide, a gente mostra o crescimento de 2 dígitos da receita da companhia. Aqui a gente traz o histórico desde 2020, o ano da pandemia, que com menores custos nós concedemos descontos, especialmente no segmento corporativo, o que fez com que a receita pontualmente fosse menor em 2020 do que foi em 2019. Notem o crescimento contínuo, não só pela adição de novas vidas, mas também o crescimento mais acelerado nos segmentos de produtos para pequenas e médias empresas e também dos planos individuais, ambos com tickets bastante superiores aos tradicionais tickets no segmento corporativo. Nosso próximo slide demonstra, então, a beleza dessa estratégia. Há cerca de 10 anos atrás, a companhia tinha um portfólio que era 75% no segmento corporativo e cerca de 25%, um quarto,
nos demais segmentos, ou seja, de planos individuais e de pequenas e médias empresas. Todos os anos tem havido um crescimento mais acelerado no segmento chamado massificado, né, de pequenas empresas e de planos individuais, uma iniciativa pioneira da Odontoprev e que gera, não é, uma oportunidade bastante diferenciada nos anos na frente. Passando para o nosso próximo slide, a gente mostra justamente os dados concretos nessa estratégia. Na parte direita superior do slide, observem os planos para pequenas e médias empresas e planos individuais, que registraram um crescimento de 14% ao ano, muito superior à indústria, ao passo que a carteira tradicional da companhia, a carteira corporativa, prossegue em expansão, num segmento de menor barreira à entrada, maior competição, e que hoje significa cerca de 1,2 bilhão de receita aqui no nosso portfólio. Então, a companhia hoje ela soma mais de 2 bilhões de receitas em período anualizado, dos quais quase a metade já vem ali dos planos novos, ou seja, dos planos para pequenas e médias empresas e dos planos individuais. Nosso próximo slide ele mostra a dinâmica do ticket médio. Então, observem o prêmio de cerca de 60% dos planos individuais sobre os planos para pequenas empresas, para pequenas e médias empresas, e também o prêmio de mais de 50% no ticket médio de planos para pequenas empresas em relação aos planos corporativos. Então, esse é um diferencial bastante importante. A companhia, em essência, teve agora, no terceiro trimestre, um ticket médio de R$ 21,53, o que é bastante superior, mais uma vez, claramente demonstrando um prêmio em relação aos patamares observados na indústria. Aqui, nessa imagem, a gente traz a evolução recente nos últimos 3 anos da marca Bradesco Dental, uma marca que está se tornando bastante relevante no nosso portfólio. Cerca de metade dos clientes da companhia já tem a marca Bradesco Dental. Ela adicionou cerca de 1 milhão de novas vidas nos últimos 3 anos e mais de 600 mil novas vidas nos últimos 2 anos. Ela prossegue ainda em 2023, sendo a marca de crescimento mais acelerado no portfólio geral da Odontoprev. Aqui a gente traz, nesse slide, o posicionamento estratégico da companhia. É bastante simples de observar a magnitude da receita da companhia em relação a de demais pares da indústria. A gente observa aqui a receita, como a gente comentou, de 2,1 bilhões de reais, dividida em 1,1 bilhão no segmento corporativo, na Odontoprev, e cerca de 900 milhões de reais nos produtos para pequenas empresas e planos individuais. Demais participantes do mercado não atingiram 1 bilhão de reais de receita e tem, em alguns casos, um ticket bastante inferior ao que a gente vem praticando, na realidade, na última década. Bom, passando para o custo de serviços, um claro benchmark da Odontoprev em relação ao setor. Nós damos aqui um histórico desde 2016, quando o custo de serviços, a sinistralidade, né, era próxima ali aos 50%, ela veio gradativamente cedendo para o patamar, que é um patamar próximo do histórico ali de cerca de 45%, e desde 2020 a companhia vem apresentando esse novo patamar bastante estável e previsível, de cerca de 40%. Então, ele é devido a diversas estratégias, basicamente os novos produtos que têm tido crescimento mais acelerado, têm tido uma sinistralidade mais baixa, e isso é a principal razão da expansão de margem que a gente vai ver nos slides seguintes, nos próximos slides. Como a gente comentou, aqui a gente traz nessa imagem, nesse slide, a sinistralidade por categoria de produto, né, por segmento de negócio. Então, começando no alto, a tradicional sinistralidade do segmento corporativo, ela sempre foi ali próxima ao patamar de 50%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas no centro do slide, essa sinistralidade dos planos para pequenas empresas e também dos planos individuais.
Notem que ambas estão em patamares inferiores a 30%, e é exatamente essa a estratégia da companhia, ou seja, combinar dois processos simultâneos. O tradicional corporativo, que tem ainda uma grande representatividade na carteira da companhia, com uma sinistralidade ali girando nos 50%, e a companhia sendo pioneira no mercado em trazer e expandir novos segmentos, em particular, mais uma vez, os de pequenas empresas e planos individuais, ambos com uma precificação correta, com uma estrutura de atendimento em rede credenciada segmentada em todo o país e lidando com marcas líderes de mercado, como, por exemplo, a marca Bradesco Dental. Ambos os produtos têm apresentado uma sinistralidade, como vocês podem ver aqui, bastante atrativa e que tem se comportado aí abaixo do patamar de 30% nos períodos mais recentes. Aqui a gente vê a beleza da estratégia se traduzindo em números. A gente fala do lucro bruto, que, na realidade, reflete a receita menos o custo de serviços. Notem que, com a crescente participação dos planos para pequenas empresas e dos planos individuais nos últimos 10 anos, o lucro bruto da companhia cresceu, em média, 16% ao ano. Hoje, mais da metade do nosso lucro bruto, de cerca de 1,1, 1,2 bilhão de reais, em base anualizada, já é representado pelos planos para pequenas empresas e os planos individuais. Aqui, a estrutura de despesas administrativas e de comercialização. Notem que houve, agora em 2023, avanços relevantes, tanto nas despesas administrativas também quanto nas despesas de comercialização, permitindo, então, que elas representassem cerca de 24% da receita, ao invés do patamar de cerca de 25% da receita observado nos 9 primeiros meses do ano passado. Aqui, o bad debt, né, o PDD, esse foi um ponto diferente do padrão no trimestre passado. A gente traz aqui exatamente a evolução trimestre a trimestre durante o ano de 2023. Notem que a companhia, conforme nós esperávamos e nós informamos, voltou ao patamar de 2,4% de PDD, que é semelhante no terceiro trimestre ao que foi no primeiro trimestre. Então, fica aqui caracterizado esse ponto fora da curva que aconteceu, em particular, no segmento corporativo durante o segundo trimestre desse ano. Isso está superado, a companhia, então, conta com a crescente bancarização do seu portfólio para trazer níveis cada vez mais confortáveis e exemplares de um PDD. Bom, consequência dessa diluição de despesas administrativas e comerciais, e também esse padrão bastante previsível da sinistralidade com a expansão de 2 dígitos da receita, a companhia está entregando 13% de crescimento no seu EBITDA, tanto na variação trimestre a trimestre, dentro do terceiro TRI quanto o terceiro TRI do ano passado, quanto também na variação dos 9 primeiros meses desse ano de 2022 em relação a 2023. Nos últimos 12 meses, vale registrar, a margem EBITDA da companhia está apontando aí para 30%. Esse é o histórico, acho que é um slide que demonstra claramente a estratégia da companhia. Aqui a gente tem o orgulho de trazer os números desde a abertura de capital em 2006, tanto da sinistralidade, né, do custo de serviços, quanto também da margem EBITDA da companhia. No nosso entendimento, nós estamos num novo ciclo de geração de valor, em que essa sinistralidade do patamar de 40% se traduz numa margem EBITDA bastante superior aos padrões históricos da companhia. Então, nós passamos de um padrão de margem EBITDA de 24%, 25%, e hoje, claramente, temos demonstrado, né, resultados ali superiores a 28%, 29%, recentemente, como até comentamos agora, atingindo 30%. Aqui o lucro líquido da companhia, pela primeira vez, superamos o patamar de R$500 milhão no acumulado em 12 meses. A variação
de 14% em 9 meses. Também se refletiu na variação trimestral superior a 28%. Essa variação de 28%, ela inclui alguns efeitos não recorrentes. Excluindo esses efeitos não recorrentes, o crescimento do lucro líquido da companhia nesse terceiro trimestre teria sido de 20%, um número também bastante expressivo. Bom, o modelo de negócios da companhia, ele privilegia a tecnologia. Então, a plataforma tecnológica da Odontoprev é proprietária. Aqui a gente demonstra a total prioridade aos investimentos em tecnologia da companhia, que passaram num patamar ali de 20 a 30 milhões de reais e estão atingindo agora o patamar de 80 a 90 milhões de reais. Esse é o ritmo atual. O principal investimento da companhia nos últimos anos tem sido uma nova plataforma ERP, o sistema geral da companhia. A gente está no processo final de implantação desse novo sistema geral e isso tem representado para nós e vai representar mais ainda durante os próximos anos ganhos importantes de produtividade e eficiência. O fluxo de caixa detalhado agora desses primeiros 9 meses de 2023, a companhia encerrou o ano passado com cerca de 800 milhões de reais. Estamos agora com uma posição líquida, dívida zero, de 942 milhões de reais. Aqui a gente demonstra o pagamento de dividendos, que aconteceu agora ao longo do terceiro trimestre, e também os investimentos destinados à tecnologia que acabamos de comentar. É uma geração de caixa robusta e a conversão caixa, né, do resultado é uma das características muito diferenciadas do modelo de negócio Odontoprev. Uma palavrinha sobre os programas de recompra. A companhia executou 3 programas de recompra desde o ano de 2021. No total, foram adquiridas cerca de 29 milhões de ações, a um custo médio de R$ 11,62. Todas essas ações foram canceladas. Então, hoje, a companhia não apresenta nenhuma ação em tesouraria. A liquidez das ações, e partindo aqui para o final do nosso comentário, tanto na comparação trimestral quanto na comparação em 9 meses, com variações positivas e bastante relevantes em relação ao mesmo período do ano passado. Finalmente, partindo aqui para o nosso encerramento, a nossa base acionária, a gente demonstra aqui na parte direita do slide a grande participação norte-americana, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, mas também na Europa e demais países. A companhia tem uma base acionária em mais de 30 países. Com muito orgulho, a gente fez uma mensagem alguns dias atrás, mas vale a pena lembrar aqui, esse é o 10º ano consecutivo que a companhia é votada, é nomeada o Plano Dental Top of Mind do Brasil. Então, isso, das 26 edições anuais, a companhia foi lembrada em cerca de 21. Então, mostra todo o comprometimento, mostra o foco de toda a atuação de cerca de 2.000 funcionários voltada à excelência e à entrega de serviços diferenciados em todo o Brasil. Eram esses os nossos comentários iniciais. Muito obrigado pela participação de todos. Agora a gente abre aqui para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para incluir seu nome na fila, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Bom, nossa primeira pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Leandro, pode prosseguir. Perfeito. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado. São 2 perguntas do meu lado, as 2 voltadas ali para a parte do individual. Sobre a sinistralidade, né, que ela está rodando no patamar mais baixo, mesmo fazendo o ajuste aqui das provisões ali de livre escolha. Queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês estão, até que ponto a sinistralidade tão baixa pode começar a ferir a proposta de valor do produto para o beneficiário, como que vocês calibram isso.
E aí, olhando para o individual, pensando no mix do mix, né, que você tem varejo e o canal bancário, se puderem compartilhar também como é que está rodando, né, a sinistralidade desses diferentes produtos. Imagino que o bancário puxa um pouco para baixo, então dentro do individual, qual que é o gap mais ou menos de sinistralidade que a gente pode pensar nesses dois canais? É isso, obrigado. Ô, Leandro, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Tanto o produto individual quanto o produto para pequena empresa são modelados para trazer maiores retornos. Eles apresentam maior risco, risco de inadimplência, risco de cancelamento, risco de seleção adversa. Então, são produtos que precisam ser bem trabalhados, precisam ser bem precificados. Você bem aponta aqui, dentro dos planos individuais, a gente tem apresentado uma dinâmica nos últimos anos de substituição de canais. Tem havido uma distribuição mais acelerada nos últimos anos dentro de canais bancários e uma distribuição menos acelerada em canais de varejo, em particular de lojas de departamento. Por que isso é importante? Porque o poder de precificação e, consequentemente, de sinistralidade que a gente tem observado dentro dos canais bancários é mais atrativa, a sinistralidade é mais baixa do que comparada à venda através de lojas de departamento. Então, tem havido, sim, uma sinistralidade nos planos individuais mais baixa nos últimos anos, inclusive mais baixa mesmo que os planos para pequenas e médias empresas. Isso, na realidade, traz vários impactos positivos, né? Como a gente observou, não só o ticket dos planos individuais subiu, o ticket subiu 13%, né, na variação anual, mas como você bem colocou, Leandro, dentro dele, a força, né, dos canais bancários, o pricing power dos canais bancários é um fator de diferenciação bastante positivo aí. Então, assim, esse produto é um produto de grande retorno nos canais bancários e, consequentemente, de menor sinistralidade e menor retorno quando vendido em lojas de departamento, inclusive pela questão do custo de aquisição. Isso posto, de fato, a gente está observando, né, uma sinistralidade mais baixa nos planos individuais nos anos mais recentes, e isso é bastante derivado desse efeito mix, né, com a predominância dos novos canais, né? Há 10 anos atrás, praticamente a carteira inteira era proveniente de lojas de departamento e hoje cerca de metade dela, né, já vem ali dos canais bancários. Isso é bastante positivo e é isso que a gente tem observado nessa sinistralidade mais baixa, então, dentro dos canais bancários. Eu vou passar a palavra aqui para o Rodrigo, para ele comentar também, por favor. Leandro, bom dia. Que bom que você fez aí a pergunta, e é importante, né? Porque a maneira que você formulou, você menciona a questão da percepção de valor, né? Até que ponto que a sinistralidade baixa pode não passar a utilização do produto, a percepção de valor. E é muito importante a gente entender o seguinte: a sinistralidade ela é a função de três variáveis, de uma multiplicação com três fatores, tá? Que é a frequência, e a frequência, sim, Leandro, está diretamente ligada a isso que você falou. Então, se a gente tem uma frequência muito baixa, significa que as pessoas não estariam usando, e aí sim poderia levar a essa questão de percepção de valor mais baixo. Mas não é só a frequência, é a frequência, e cada vez que o Leandro for ao dentista, é o número de procedimentos que o dentista vai fazer na boca do Leandro, e, por fim, o custo dos procedimentos que o dentista está fazendo na boca do Leandro. Então, a frequência vai muito bem, obrigado. Os nossos clientes estão utilizando, estão percebendo o valor do plano, e essa frequência é uma coisa que a gente não tem ação direta. A escolha do nosso beneficiário, a gente inclusive estimula que os beneficiários utilizem o plano. Aonde a gente pode atuar é nos outros dois fatores, que é o número de procedimentos por beneficiário e o custo desse procedimento. Aqui sim a companhia, com todo esse investimento em tecnologia que o Pacheco mencionou, os nossos programas de educação continuada junto aos dentistas, com combate, de novo, inteligência artificial nos ajudando aí em combate à fraude, desperdício, abuso, onde a gente consegue controlar. Então, um sinistro mais baixo, ou um sinistro muito controladinho nesse nível aí, não significa que o cliente não esteja usando, tá? Porque esse é um dos três fatores. Então, obrigado aí pela pergunta, por dar a oportunidade da gente esclarecer
que é importante ver que são esses 3 fatores aqui que vão definir, de fato, quanto que as pessoas estão percebendo de valor. E a frequência, quando, de fato, esse momento mágico do nosso cliente à frente do dentista acontece, né? Então, obrigado e pela pergunta, estamos à disposição aqui. Perfeito, não, super claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Stella Strano, JP Morgan. Stella, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. É, Na verdade, ela é sobre o crescimento de vidas. Então, quando a gente até vê a dinâmica da indústria, a gente vê que a gente está vendo esse crescimento bastante acelerado por alguns tris consecutivos. E aí, olhando para o Odontoprev, a dinâmica, a tendência é a mesma. Então, eu queria explorar um pouquinho com vocês como vocês estão vendo, então, esse crescimento da indústria, se é algo estrutural, alguma tendência estrutural, algo mais conjuntural. E aí, olhando para o Odontoprev, a gente viu que o individual, nesse terceiro trimestre, ele acabou perdendo um pouquinho de vidas. Então, gostaria de explorar também esse tópico, o motivo e como vocês estão vendo isso dentro da companhia. Obrigada. Oi, Estela, ótimo ponto esse que você trouxe, né, do crescimento, na nossa visão estrutural, né, do dental. Então, como a gente demonstrou ali pelos dados da ANS, começando pelos planos de saúde, você tem hoje um tamanho da indústria que é praticamente idêntico ao de 10 anos atrás, com crescimento zero. Por outro lado, né, a gente vê o dental que é ainda incipiente, a penetração é muito mais baixa, né, cerca de apenas 15% da população brasileira. Então, não sem razão, o dental cresce todos os anos, independente do PIB, o dental cresce todos os anos, independente da geração de novos empregos. São diversas razões estruturais aí, o ticket mais baixo, a baixa penetração, o grande apelo, né, que a odontologia tem no Brasil. Então, nós estamos muito convictos, né, de que o setor ainda tem muito para crescer. Essa é uma característica muito clara, né, desde a abertura de capital, eram 7 milhões de beneficiários, hoje, como a gente comentou na apresentação, são 32 milhões de beneficiários, o setor crescendo em um ritmo de 2 milhões de novos beneficiários por ano. Então, eu acho que uma das oportunidades, um dos desafios que a companhia tem, é de estar levando o benefício dental a outros segmentos de mercado que não apenas o clássico, o tradicional, que é o de empresas de grande porte. E é isso que tem se refletido no crescimento de vidas, né, que vocês viram, junto a pequenas e médias empresas. E aí, Stella, você traz um ponto interessante, que é o de planos individuais. Só para fazer um contraponto, os planos individuais sequer são vendidos, né, no segmento de saúde. Por outro lado, né, a Odontoprev tem sido, mais uma vez, muito determinada em trazer novos planos individuais ao mercado. A nossa carteira hoje é de cerca de 1 milhão de beneficiários de planos individuais. Essa não é uma conquista fácil, essa é uma conquista muito difícil, por canais de distribuição, por precificação correta, por desenho de rede credenciada específico, né, para esse nicho de mercado. A companhia prossegue numa estratégia de diversificar as suas fontes de novos planos individuais. Esse efeito a gente já explorou na pergunta anterior, né, na pergunta do colega, em que ele mostra a crescente bancarização que tem havido nessa carteira, mas é uma contínua conquista. Esse é um produto ainda muito pouco conhecido no Brasil. E essa estratégia da companhia ela tem rendido frutos, como a gente pode observar, tanto no perfil de receita, como também no perfil de geração de valor. Então, mais uma vez, é bastante difícil, é um desafio muito grande trazer novos planos individuais, mas permanece como uma grande estratégia, um grande foco. A gente tem esperança, sim, de gerar valor de uma maneira significativa dentro dos planos individuais aí nos próximos períodos. Obrigada, Pacheco. Muito claro.
Lembrando que para incluir seu nome, basta clicar no ícone Q&A, caso queira mandar uma pergunta. Bom, sem mais perguntas, então encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Pacheco para considerações finais. Bom, queria aqui agradecer a participação de todos e deixar muito claro o entusiasmo da companhia na estratégia de inovação de valor. Novos produtos em segmentos pioneiros de mercado com retornos muito superiores à indústria. Muito obrigado a todos. Até a nossa próxima oportunidade. Um grande abraço.